nosso primeiro programa de 2010. Tivemos alguns programas reprisados, mas eu quero desejar a todos um feliz ano novo e que vocês possam realizar tudo o que desejam. Hoje eu vou conversar com a Alessandra Bernes, que é a chefe de cartório da Unidade de Execuções Fiscais e Estaduais aqui do município de Lages. Tudo bem? E já explica para o pessoal que está em casa o que é a Unidade de Execuções Fiscais e Estaduais. Oi, Marciano, tudo bom? Bom, nós trabalhamos na Unidade Regional de Execuções Fiscais e Estaduais, que é o projeto piloto do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Somos a única unidade do Estado nessa situação, tá? Que engloba o quê? Englobam todos os municípios da nossa região. Os processos do fiscal do Estado, ao invés de ir para as comarcas como Bom Retiro, como Anita Garibaldi, como Campo Belo do Sul, eles são ajuizados diretamente aqui em Lages e são processados aqui em Lages. E ao todo, são quantas comarcas, se você puder citá-las? Além da comarca de Lages, nós temos mais 7 comarcas, que é Anita Garibaldi, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Correia Pinto, Otacílio Costa, São Joaquim e Urubici. A gente sabe que tem toda uma distância. E o executado, ele não vai ser prejudicado? Como é que funciona como é que é o procedimento? Então, a resolução que criou a unidade, que foi em 2006, já previu isso. Como é que funciona para o executado? Quando ele tiver que se manifestar no processo através de uma petição, ou, de repente, trazer algum documento, fazer alguma manifestação verbal, o próprio escrivão da comarca de origem toma por termo essa declaração, ou então, quando é o caso de uma petição, a própria distribuição recebe essa petição e nos encaminha por malote. E isso não tem custo nenhum para o executado. Ele não vai precisar pagar as custas do protocolo unificado. Ele simplesmente vai até o fórum da sua comarca, né, do seu município, faz o protocolo da sua distribuição e essa petição é encaminhada para nós pelo malote do Tribunal de Justiça. Então é toda uma parceria entre as comarcas. Mas o que é uma execução fiscal? Esclarecer assim para a gente. Até eu não sei muita coisa, mas o pouco que sei, quero compartilhar aqui contigo e, aliás, aprender um pouco mais e também repassar para o pessoal que está em casa para a gente saber o que é uma execução fiscal. A execução fiscal é um processo que tem uma lei específica, que foi criada em 1980, que serve exclusivamente para cobrar impostos. Impostos, taxas, contribuições de melhoria. Aquelas coisinhas básicas que a gente não gosta de pagar, mas que infelizmente no nosso país existem, né? Existem vários, até muito mais do que em outros países do mundo. E quando o contribuinte não paga no tempo correto, quando ele tem uma notificação, ou até mesmo quando existe uma cobrança anual, como é o caso do IPVA, do IPTU, se a pessoa não faz esse pagamento no tempo correto, o que acontece? O Estado de Santa Catarina, quando é um imposto de competência do Estado, ou o município, entra com um processo de execução fiscal. Então, falando em impostos, aí entra o IPTU. Cita para a gente aí como é que está essa situação do IPTU, já que é janeiro, está iniciando um novo ano. Como é que está a situação do IPTU? Então, hoje nós temos tramitando na unidade regional mais de 30 mil processos que são do município de Lages, que são de cobrança de IPTU, isso dos anos atrasados, né? Como você bem lembrou, nós estamos em janeiro, agora acredito que o município já esteja distribuindo o carnê para o ano de 2010, para o exercício de 2010. Então, até 2009, aquilo que não foi pago vai entrar em dívida ativa e vai ser protocolado pelo município. Hoje, nesses 30 mil processos que estão tramitando, nós temos a cobrança das dívidas de até 2005. 2006 para cá não entrou nada. Esse ano vai entrar mais um tanto. IPTU esclarecido. A gente sabe que o mundo está em constante modernização. E os processos também eles estão passando por adequação. Como é que está funcionando na unidade a questão do processo virtualizado? Então, Marciano, o Estado de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é pioneiro na questão da informatização, né? Nós fomos o primeiro Estado do Brasil a ter um sistema que gerenciasse os nossos processos, mas isso era ainda feito com o processo no papel, a forma tradicional.
né? E da mesma forma começou a ser elaborado, então, a ideia de um processo totalmente no computador, um processo virtual. O que é o processo virtual? É a mesma coisa que nós temos no meio físico, só que agora fica tudo no computador. Qual é a vantagem, né? Qual seria a vantagem disso? O que eu vou ganhar com isso? Primeiro lugar, eu vou economizar o meio ambiente. Por quê? Porque eu não vou estar imprimindo, né? Então, a questão do papel em si, dos autos processuais, que muitas vezes ultrapassam 200, 300 folhas, né? Fora as cópias que isso gera, a dificuldade de você manusear esse processo, isso aí tudo acabou. Isso aí, para nós, hoje, faz parte do passado, né? Então, assim, qualquer pessoa que tenha um processo de execução fiscal que corra aqui na Unidade Regional de Execuções Fiscais Estaduais, ela vai ter acesso integral desses autos pela internet. Em qualquer lugar do mundo em que ela esteja, em qualquer momento, seja do dia, da noite, ela vai ter acesso à integralidade desses autos. Qualquer petição que uma parte ingressar, que uma parte distribuir, eu vou digitalizar e ela vai estar disponível para outra parte, né? Isso dá muito mais transparência, dá muito mais facilidade para as pessoas. E, num segundo momento, nós também vamos ter uma maior agilidade no procedimento. Percebeu? Nosso assunto está bem interessante. Vamos a um rápido intervalo comercial e já já a gente volta. Para quem não assistiu o primeiro bloco, eu estou conversando com a Alessandra Bernes, da Unidade Regional, e ela está falando para a gente como é que tramita um processo, a questão da modernização do judiciário. E ela estava falando sobre o processo virtual e os benefícios. Ela citou alguns benefícios e agora ela vai citar outros que também podem estar ajudando quanto a esse trâmite. Não é mesmo, Alessandra? Com certeza, Marciano. Então, como eu estava ali falando, nós temos hoje 33.500 processos tramitando na Unidade Regional de Execuções Fiscais Estaduais. Desses 33 mil processos, se a gente fosse fazer fisicamente, você já imaginou assim, a quantidade de processos, de pastinha que a gente já tem empilhada uma em cima da outra, né? A quantidade de papel que teria sido utilizado para poder executar tudo isso judicialmente. Então, tem aí a questão do acúmulo de sujeira que isso engloba, né? O papel, a gente sabe que é um meio muito fácil de acumular poeira, pelo próprio manuseio dele, a quantidade de pessoas que utilizam o processo. Esse seria mais um dos benefícios. Nós temos também a questão do espaço físico. Hoje nós trabalhamos numa sala com computadores sobre as mesas. Deu? Nós não precisamos mais de escaninho para armazenar os nossos processos. Nós temos uma diminuição na quantidade de pessoas. Isso não quer dizer que nós não precisamos ainda do lado humano. Precisamos e precisamos muito mais agora. Por quê? Porque as pessoas têm que estar altamente capacitadas, né? As pessoas têm que ter muita atenção no que estão fazendo. A nossa equipe é muito boa, é uma equipe muito parceira realmente. Quando a gente tem que fazer alguma coisa, todo mundo vai lá e pega junto. E temos também a questão da agilidade. Hoje, alguns procedimentos estão sendo deixados de lado, como é o exemplo da carga para o advogado. Eu não tenho que fazer carga. A hora que o advogado quiser consultar o processo, ele tem disponível o processo pela internet. Tá? E isso também me traz uma outra questão, que é a questão da automação. Existem alguns atos que estão cadastrados no sistema e que o próprio sistema faz sozinho, como, por exemplo, a certificação de prazo. Quando a parte é intimada, isso vai gerar uma movimentação no processo, o sistema vai lançar uma movimentação e ele mesmo vai calcular esse prazo sozinho. Quando o prazo vencer, eu vou receber um aviso do próprio sistema que os processos tais e tais têm o prazo findo. Então, o judiciário também passando por uma modernização, isso ajuda muito, tem benefício para as pessoas, não muito para o executado. Aliás, para o executado também, ele fica livre, acaba ficando livre de um problema, né? Mas se tratando ainda desses processos virtuais, aí em conversa em off aí contigo, você estava citando que vocês tiveram
um projeto, uma meta para ser cumprida até o final de dezembro. Como é que foi o fechamento desses números? Como é que ficou essa situação? Marciano, fisicamente, né, processos da forma antiga, nós tínhamos ainda 2.000 processos tramitando na unidade regional. Isso no início do ano passado, no início de 2009. E o juiz da Vara da Fazenda, que é o juiz que responde também pela unidade regional, estabeleceu que até o final do ano nós deveríamos ser uma vara 100% digital, né? Então, a nossa meta foi essa, digitalizar todos os processos físicos até o final do ano passado. E, felizmente, graças ao empenho da nossa equipe, a gente conseguiu. No dia 15 de dezembro, a gente alcançou a meta e, a partir daí, nossa vara é 100% digital. Então, modernidade, a era da... Acho que já passou até da informação, né? Agora é a era do conhecimento. Assuntos interessantes, isso é muito bom, contribui muito para uma sociedade melhor. Mas a gente sabe que a Alessandra Bernes, além de ser uma funcionária pública, ela é também mãe. E a gente vai mudar um pouquinho do foco do programa não, a gente vai mudar o foco do nosso assunto de hoje, que foi a unidade, e falar um pouquinho dessa questão. Como é que você concilia o trabalho e o seu filho? Então, como eu digo, o meu filho é a parte alegre do meu dia. Não que o meu trabalho não me traga alegrias, de forma alguma. Eu sou muito feliz e sou muito realizada. Mas o meu filho é a parte colorida do meu dia, é a parte que mais me dá prazer. Né? Uma criança de 3 anos ocupa todo o meu tempo livre, com certeza, mas é uma ocupação maravilhosa. Né? A questão de você estar acompanhando o desenvolvimento de um ser humano, de você estar com ele ali fazendo as descobertas, que todo dia tem uma coisa nova, todo dia ele sai com uma frase nova, com uma palavra nova. Isso é emocionante, isso é muito estimulante e só faz a gente ver que a vida realmente vale a pena. Não é fácil cuidar de um filho, mas não é uma tarefa árdua. Como é que tu consegue educar ele? Quais as interações que você faz no dia para que você consiga atender as expectativas dele? Tem que ter apoio. Né? Uma pessoa, assim como uma andorinha sozinha não faz verão, uma mãe sozinha não cria um filho. Então, a gente tem que ter apoio, tem que ter pessoas de confiança ao nosso redor, que possam ali estar junto, estar presente, porque por mais que você tenha um horário de trabalho, muitas vezes você tem que vir fora do teu horário, você tem funções que não consegue vencer num determinado dia. Então, você tem que ter pessoas ali que te dão suporte, realmente para a criança, sempre pensando no bem-estar da criança. Né, para a criança não ficar ali fora do que é um contexto saudável para ela, né? Com os brinquedos dela, no ambiente dela, sempre procurando desenvolver, sempre procurando estimular o crescimento dessa criança, a educação dessa criança. E é interessante assim até que você como mãe, uma pessoa experiente que sabe qual é o melhor caminho para o seu filho. A gente vê muito problema na sociedade, as crianças assim com N problemas. A quem você atribui a culpa? Ou quais as medidas que devem ser tomadas para evitar determinadas situações? Eu acho complicado, Marciana, a gente vir querer achar um culpado, né? Tem muita coisa errada no mundo, tem muita coisa errada no mundo, mas muitas vezes não são só os pais os responsáveis, muitas vezes isso vem já de antes, de uma carga, de toda uma bagagem, né? Mas assim, quem é o grande responsável hoje por uma criança? É o pai, é a mãe. Né? Você pode, às vezes, por mais que você venha de uma família que não esteja estruturada, que você venha de um histórico que muitas vezes acontece, que a gente sabe, de pessoas que sofreram violência, que sofreram abuso, mas essas pessoas, sabendo que elas querem transformar isso, elas, e claro, com ajuda especializada em muitos casos, mas as pessoas buscam, vão atrás e elas conseguem não passar isso para os seus filhos. Né? Porque a partir do momento que você tem um filho, você tem uma responsabilidade. A tua responsabilidade aumenta enquanto ser humano. Não é só aquilo que você faz para você, mas é aquilo que você está deixando para o mundo, porque é uma nova geração. Né? Você está semeando o amanhã. E que amanhã vai ser esse? Quem você está deixando para o amanhã? Quem você está deixando para continuar vivendo no nosso planeta? Então,
Ação Paternidade, sempre falando, o nome do programa está se referindo muito à paternidade, mas é um nome de ação, de movimento, tratando vários assuntos da sociedade. E por que não Ação Maternidade também? Porque tem pai que é pai e mãe, e tem mãe que é mãe e pai. Deixa uma mensagem para a família. Cuidem das suas crianças, observem elas, estejam presentes na vida delas. Por mais que você não tenha tempo, faça com que o tempo que você tenha seja integral para aquela criança, que ela sinta você de corpo e alma presente. Isso é muito importante. Isso, com certeza, vai render bons frutos. Muito obrigado, Alessandra, pela entrevista e saiba que você sempre será bem-vinda no nosso programa. Eu agradeço a você pela sua audiência e nos vemos na próxima semana.